Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Hoje eu vou te fazer um convite irrecusável, ficar bem pertinho da história. Sim, porque a gente fala dela, comenta, vê as fotos, mas não estava lá no exato momento em que um capítulo importante aconteceu. Precisamos ler, estudar para saber como é que foi, não é mesmo? Mas o nosso entrevistado estava sim, fazia parte do governo do ex-presidente João Goulart como ministro do Trabalho. Redigiu o documento que Jango gravou para a Rádio Nacional, afirmando que lutaria contra a deposição. Almino Afonso, ex-deputado federal, ex-ministro, vai contar tudo para a gente sobre a visão que tem do golpe de 64. É uma honra, um prazer ter o senhor aqui no Memórias. Muito obrigada pela presença. Pelo programa e pela entrevistadora. Muito obrigada. É o que eu falei mesmo na abertura. A gente tem que pesquisar, tem que estudar, tem que correr atrás da história. O senhor estava lá, ao lado do Jango. É verdade. Não sei se ao lado, mas... Algumas vezes ao lado, outras vezes não. Mas participando intensamente, porque... Eu cheguei à Câmara dos Deputados pela primeira vez em 1958, eu me elegi. Curiosamente, pelo Amazonas, porque eu já estava em São Paulo há muitos anos, mas por um conjunto de circunstâncias, eu diria pessoais, amigos meus me convocaram para ir disputar no Amazonas. Então, eu acabei me elegendo deputado federal em 1958. E assumi um mandato quando ainda era no Rio de Janeiro o parlamento, né? Portanto, antes de Brasília ser inaugurada, em 1959. A essa época, João Goulart era o vice-presidente da República no governo de Juscelino Kubitschek. Então, aí foi a minha primeira presença no plano político nacional. Mas eu tomo a liberdade de dizer a você que antes eu tinha feito uma experiência em São Paulo muito marcante para mim, porque eu recém-formado em Direito, eu fiz Direito em São Paulo, no Largo de São Francisco, anota bem, e fui candidato a vereador à Câmara Municipal de São Paulo em 1955, pelo Partido Socialista Brasileiro. Não ganhei, mas tive 870 votos. Foi a primeira eleição disputada? Foi a primeira eleição e você pode imaginar, não esqueci nunca, tanto que recordo agora. 850? 870 votos, mais ou menos. Votos. Bom, mas eu recordo ainda hoje. Bom, mas enfim, posteriormente, já então eu na atividade de advogado em São Paulo, os meus companheiros de geração no Amazonas, de certa maneira, me convocam. Venha, a nossa geração está crescendo, assumindo cargos públicos. Fulano de tal é candidato a governador, chamava-se Gilberto Mestrinho. Eu fui. Era uma aventura total, porque eu já tinha saído do Amazonas há muitos anos. Tinha vindo estudar em São Paulo. Tinha chegado em São Paulo com, que idade, meu Deus? 20 anos de idade, olha aí, não é? Então foi toda uma mudança de lá para cá e, de repente, voltar para ser candidato a deputado federal era uma aventura. Mas há uma idade na vida que a gente enfrenta aventuras. Que a gente topa tudo. Não é verdade? Oh. Eu fui, sem entrar em muitos detalhes, eu acabei virando candidato a deputado federal em 1958, no Amazonas. Me elegi fundamentalmente pela capital, fundamentalmente. Quando eu fui para lá, quando eu aceitei voltar para ser candidato, não mudando de domicílio, não é? Que eu continuava com a vida aqui. Eu levava a ilusão de ter um bom apoio da cidade onde eu nasci, que é Humaitá, que é no sul do Rio Amazonas, à margem do Rio Madeira. É uma cidade, você pode imaginar, preciosa. Fundada por meu avô, Comendador Monteiro, olha lá. Que legal. Há mais de um século. Eu disse, a cidade vai me apoiar. Vou bombar de voto. Minha cidade. Fui. Chega lá, os meus parentes me dizem, olha, Almino, você chegou tarde, porque nós já estamos com compromisso com fulano de tal, que é o candidato a deputado federal. Detalhe,
Era uma época em que a palavra valia. Muito. Então, eles tinham já assumido o compromisso com um determinado candidato, como podiam deixar de fazê-lo e apoiar porque eu sou primo, porque eu sou... Não. E assumiram sem ganhar nada em troca. Pois bem, mas que não é uma coisa bonita de Pois história, eu diria, de grandeza pessoal. Pois bem, mas nós lhe daremos 20 votos de homenagem. Eu ganhei 20 votos em Humaitá, nessa primeira candidatura para deputado federal, por honra pelo fato de eu ser humaitaense. Mas, enfim. E o outro ganhou, pelo menos? Ganhou. Ah, então ganhou, tá bom. Ganhou e foi meu adversário no resto da luta pelo Estado. Mas me elegi pela capital, pelo Amazonas, por Manaus. Pela capital, Amazonas, Manaus, com uma linha de conduta que diferenciava da campanha na região na época. Ou seja, eu levava de São Paulo já fortemente a luta pelo monopólio estatal do petróleo, vai dizer a Petrobras, não é? Ou seja, este era um centro marcante da vida pública já naquela época. Chego em Manaus e isto passou a ser um dos pontos centrais da minha campanha lá. E lá havia também um grupo nacionalista, portanto, favorável a esta tese. Logo se agruparam em torno de mim. E eu passei a fazer uma campanha diferenciada. Permito dizer só esse detalhe. Era uma campanha pobre, no sentido de recursos. Havia possibilidade de campanhas pobres honradamente. Não quero fazer nenhuma comparação com hoje. Estou só dizendo que era naquela época. Nós vamos falar muito do hoje ainda lá para frente. Época. Não quero misturar as coisas. Mas então como é que eu fiz? Eu punha na esquina de cada rua como é que eu diria? Um banco. Uma banquinha. E com um gramofone, eu começava a falar ali da minha candidatura. E era tão diferente que as pessoas paravam para ouvir. Esse discurso, olha só. O discurso estranho de fazer aquilo numa esquina de rua, não é verdade? Que bacana. E passei a fazer outra coisa que não se fazia em Manaus. Era ir à porta das fábricas, à porta dos estabelecimentos de trabalho. E voltava-se ainda com cédula. Olha como eu estou falando de coisa de longe. Imagina. Cédula. Então, a gente mesmo distribuía suas próprias cédulas, ou os cabos eleitorais. Eu fazia a minha própria distribuição manual na porta de fábrica. Fazia o próprio marketing político, o próprio tudo. Marketing. Mas isso marcava, porque era um candidato diferente, não é? No contato direto em cada fábrica. Aí passei a fazer uma coisa ainda mais estranha. Eu ia para a porta dos colégios e começava a falar para os jovens. Aí me diziam, mas os jovens não votam, mas os pais votam. Então, se eles acreditarem na minha palavra, se eu os ganhar, eles vão levar meu nome para cada casa. E assim foi. Funcionou. Eu ganhei. O que significava, nessa época, o monopólio estatal do petróleo? Qual que era a situação do Brasil nesse Nós não tínhamos uma gota de petróleo, sentido. nem de não leve tínhamos ainda. nada. E havia uma disputa de longa data entre aqueles que acreditavam que nós tínhamos petróleo, sobretudo uma figura admirável chamada Monteiro Lobato, não é? Que foi uma grande figura que lutou muito desde cedo pela prova de que nós tínhamos petróleo, não é? Há um livro dele chamado O Escândalo do Petróleo, que é um livro clássico. Muito bem. Mas havia um grupo que considerava que não havia. Um grupo que tinha, eu diria, alguma raiz de interesse com os Estados Unidos, que não tinham nenhum interesse que nós tivéssemos petróleo autônomo. Não Nenhum é? interesse nacional. Não tinha nenhuma razão para o interesse que era nosso, não deles, não é? Onde eles tinham comando de petróleo na Arábia Saudita, enfim, no mundo árabe. Bom, então esse era um ponto importante, era um divisor de águas. E havia um grupo que, mesmo aceitando a hipótese do petróleo, dizia que tinha que ser explorado, o petróleo ser explorado por empresas privadas. E nós consideramos, eu digo nós, estou falando das grandes figuras, mas eu estava no meio como jovenzinho. Nós dizíamos, não, o petróleo é uma coisa de tal maneira estratégica que tem que ser eminentemente nacional. A empresa privada no Brasil não tem a menor condição de assumir. Se ela entrar, na verdade não é ela, é a empresa internacional dos Estados Unidos. Portanto, devia ser monopólio de Estado.
daí nessa ideia de que tinha que ser a Petrobras, lá atrás. Isso tem uma história um pouco mais longa, é claro. Quer dizer, foi uma luta e tanto de convencimento, né? Uma batalha para acontecer e hoje a Petrobras está nessa Está nessa situação. desgraça de hoje, mas esqueçamos a desgraça. Foi uma vitória excepcional do povo. Foi uma batalha para conseguir Sim, criar-se. eu imagino. E ela passa a se transformar realmente na vitória absoluta. Quando eu chego à Câmara, portanto, em 59, a Petrobras não tinha nascido ainda. Já então você tem... não tinha ainda a força que depois passou a ter. Ela tinha sido montada como final de batalha já em 1953, 53, já perto da morte de Getúlio Vargas, porque a Petrobras acaba nascendo no governo de Getúlio Vargas, lá atrás. É verdade. Bom, aí o senhor estava na Câmara, chegou, e como é que foi o trabalho lá? Eu já tinha, como eu diria, uma visão política claramente definida no seguinte plano. Eu era um nacionalista, como se chamava à época, aqueles que lutavam por uma ideia do desenvolvimento econômico do país, tendo em vista o interesse nacional. E, para isto, uma das teses centrais era o petróleo. Bom, ainda hoje o petróleo manda no mundo. Pois é, a gente está precisando de mais nacionalistas hoje, então, hein? A gente está precisando de mais nacionalistas hoje, então. De nacionalista e de homens honrados. Se você tiver as duas coisas, o país renasce outra vez. Por favor, que a gente tenha, então. Pois bem, então os nacionalistas... E chegando à Câmara, havia já um grupo nacionalista, obviamente, não é? E se criou, tinha se criado, na verdade, um ano antes do mandato anterior, portanto, antes de eu chegar à Câmara, que era o chamado Frente Parlamentar Nacionalista. Ou seja, que era um grupo que resultava de frações de todos os partidos, desde que tivesse a ideia do nacionalismo. Não importava que fossem ideias, no sentido geral, os mais diversos, desde que nas questões nacionalistas houvesse uma posição aglutinadora. Unida. Então, era a Frente Parlamentar Nacionalista. Eu entro de imediato para a Frente Encontrei minha Parlamentar. turma, assim, né? Logo, essa é a minha turma. E como eu tinha sido eleito por um partido chamado Partido Social Trabalhista, por uma história que eu entro, não importa detalhe. Mas chego à Câmara de imediato, me filio ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E aí, dentro do Partido Trabalhista Brasileiro, se criou um grupo mais à esquerda, que se chamava Grupo Compacto. Então, eu tinha uma posição claramente nacionalista e, de maneira geral, à esquerda diante das questões nacionais. A liberdade sindical, o direito de greve, os interesses dos trabalhadores, etc, etc. Tudo muito moderno para a época também. Foram as duas dinâmicas que marcaram a minha presença inicial na vida pública. E nessa questão de trabalho. Questão também. do trabalho e a questão nacional, através do monopólio estatal do petróleo, que depois entra o problema da energia elétrica também com a Eletrobras. Mas tudo uma sequência interessante. Mas esses ideais, essas posturas, quando o senhor conta, são muito claras, né? Eram posições muito marcadas. O senhor disse, já fui para a esquerda, tudo muito decidido. O senhor acha que hoje em dia as pessoas confundem um pouco isso? O próprio deputado ou o próprio representante vai mudando, de repente, de causa conforme o que fica mais na mídia? Eu acho que você tem toda a razão em fazer essa comparação com esta síntese que eu faço com hoje, que eu digo que, de certa maneira, desnatura a luta política, não é? Porque a luta política pressupõe que você tem o que propor, em nome do qual você pretende ser eleito. No que você acredita. Que você acredita, desde logo. Se isto não há, a posição própria do povo no conjunto perde um pouco razão de ser. Porque quem é que está lá? Representa ou não o meu ideário? Se não representa, você um pouco se afasta também de uma presença fiscalizadora, se você me permite. E aí você tem um problema dos partidos políticos. Se o partido político não tem um ideário, o que ele faz? Ele elege os seus, defende os seus interesses, nem sempre tão virtuosos, e tchau, os grandes interesses nacionais.
que eu acho que é um pouco o drama que nós estamos vivendo. Não, com certeza. Vamos chamar o intervalo? Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre essa década de 60, que aconteceu tanta coisa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já.